A principal característica desta elite de guerreiros é o domínio do sétimo sentido, um poder que lhes permite atingir a velocidade da luz. Olá a todos, aqui quem fala é o Bruce, o Cavaleiro de Leão, com mais um vídeo. Eu não pude deixar de notar as observações que os inscritos apontaram na primeira versão deste vídeo, então trago hoje a versão completa deste, que é um dos trabalhos mais prestigiados do canal, os Cavaleiros de Ouro. Tá vendo aí embaixo o botão de gostei? Então, rapaz, sem piedade, larga o dedo nesse joinha agora mesmo. E eu quero ver esse vídeo ultrapassar com larga vantagem o primeiro. Então, vambora! Like, compartilhe nas redes sociais, ajude no Apoia-se e assine o canal. E agora vamos revisitar a história de cada um dos Cavaleiros de Ouro do século XX. Desde eras mitológicas, existem jovens guerreiros que lutam em nome da paz e justiça do nosso mundo, em nome da deusa Atena. Eles são os Cavaleiros do Zodíaco, uma elite de soldados dotados de um poder sobre-humano, adquirido após um rigoroso treinamento desde criança, visando o despertar do cosmo, a energia vital presente em cada ser vivo. Com isso, conquistaram o direito de se tornarem cavaleiros e vestirem as armaduras sagradas. A partir desse ponto, passaram a ser protegidos pelo que chamamos de constelação, um conjunto de variados pontos estelares no corpo. Existem 88 delas espalhadas pelo universo, divididas em 3 classes de armaduras: bronze, prata e ouro. Esta última a mais poderosa de todas. Os 88 cavaleiros estão sob o comando supremo do Grande Mestre, o representante de Atena na Terra. A escolha para ocupar um cargo de tamanha importância fica sempre a critério do próprio Grande Mestre para encontrar, entre os Cavaleiros de Ouro daquela geração, o seu sucessor. A principal característica desta elite de guerreiros é o domínio do sétimo sentido, um poder que lhes permite atingir a velocidade da luz. Apenas alguns soldados conseguem se equiparar a eles, como por exemplo, os generais marinas de Poseidon e os 3 titãs de Hades. Entretanto, todos nós fomos testemunhas quando acompanhamos os eventos da invasão às 12 casas por 5 jovens cavaleiros de bronze. Eles sofreram bastante para atingir momentaneamente o sétimo sentido, e com isso, fazer frente à elite dourada ainda que por alguns instantes. Isso nos mostrou que eles estavam destinados a se tornarem os próximos defensores das casas zodiacais. E são nessas 12 moradas que um guerreiro, assim que conquista a armadura de ouro, passa a viver como seu guardião. Agora, quando ocorre um confronto entre 2 cavaleiros de ouro, a disputa é tão acirrada que pode durar para sempre. Este confronto é conhecido como Guerra de 1000 Dias, tendo em vista que todos os cavaleiros de ouro possuem forças minimamente equivalentes. Por serem os homens com a maior patente dentro do santuário, cada um permanece nas suas casas como a última linha de defesa do templo de Atena. Mas antes, os invasores precisam passar por um grande exército de guardas altamente treinados, além dos cavaleiros de prata e de bronze. Somente em raríssimas ocasiões, os cavaleiros de ouro são enviados para missões que excedem os limites do santuário, com a devida autorização do Grande Mestre. Bom, vamos lá então apresentar, desta vez com muito mais informações, os 12 Cavaleiros de Ouro do século XX. O mito da constelação de Áries, o carneiro dourado oferecido em sacrifício aos deuses. O rei grego Atamas teve 2 filhos no primeiro casamento com Nefel, o menino Frixo e a menina Hel. Ele e sua segunda esposa, Ino, conspiraram para matar as 2 crianças. Porém, Nefel enviou o carneiro dourado com um velo de ouro que Zeus havia lhe confiado para que os levasse em segurança. Como sinal de reconhecimento, Crisómano, o carneiro, foi sacrificado a Zeus e tornou-se a constelação de Áries. Entre os Cavaleiros de Ouro, Mu é o guerreiro mais pacífico de todos. Somente em raríssimas ocasiões recorre ao seu imenso poder ofensivo e, em outras, adota medidas mais diplomáticas. Essa postura comprova maturidade e grande sabedoria. Foi treinado desde criança por Xion, guerreiro que sobreviveu à Guerra Santa do século XVIII como Cavaleiro de Áries. Se você quiser um vídeo sobre os Cavaleiros de Ouro do século XVIII, ou seja, sobre Xion, Duque de Libra, o Serpentário e outros guerreiros dessa época, escreva nos comentários, beleza? Bom, no fim da batalha contra Hades, Xion recebeu de Atena a missão de reerguer o santuário como grande mestre. E com pouquíssimo tempo, mais precisamente aos 7 anos de idade, Mu ganhou o direito de seguir o legado do mestre com a armadura de Áries, tornando um dos mais jovens dentre os 12 dourados a consagrar-se cavaleiro.
Tempos depois, Mu foi o primeiro a desconfiar do comportamento do grande mestre, até porque era o seu professor, e sem comunicar a ninguém, saiu do santuário com o aprendiz Kiki e a armadura de ouro. Se encontrou com Doku nos 5 Picos e ambos compartilhavam das mesmas suspeitas. E foi através do mestre ancião que soube sobre o fato da deusa não estar mais na Grécia. O cavaleiro é descendente dos Muvianos, um grupo quase extinto de pessoas com habilidades paranormais, dentre elas, criar e restaurar as armaduras sagradas. Os atuais sobreviventes são uma mistura entre humanos comuns com os moradores de Mu, o continente lendário que sumiu no Oceano Pacífico por conta de uma catástrofe climática, culminando na morte de milhares de habitantes. O criador da série, Masami Kurumada, se inspirou nesse mito para o desenvolvimento do personagem. Para isso, contou com algumas obras literárias do escritor britânico James Churchward, publicadas na década de 30, The Lost Continent Mu, Children of Mu e The Sacred Symbols of Mu. Esses livros falam sobre esse território que deu origem à humanidade. Para a obra japonesa, o Cavaleiro de Ares é inspirado em um dos nativos deste local. Eles têm um corte ritualístico na sobrancelha em forma de 2 círculos, o que muitos confundem com pintas nas testas de Mu, Kiki, Yuzuriha, Shion e outros membros. As sobrancelhas naquele formato são um traço que distingue os descendentes do clã de ferreiros. O Cavaleiro de Ares se isolou em Jamiel, região montanhosa localizada entre a China, Paquistão e Índia. O local é rodeado por uma misteriosa atmosfera, impondo ilusões aos turistas que se aproximavam, e lá colocou em prática o seu vasto conhecimento na arte de restaurar armaduras, uma antiga habilidade herdada de Shion. Não é qualquer um que possui essa capacidade, e até mesmo uma armadura morta pode ser consertada. Só que, para isso, é necessário uma grande quantidade de sangue, como se trocasse uma vida por outra. Era normal o cavaleiro demonstrar frieza com qualquer pessoa que conseguisse chegar até ele. E Shiryu, depois de passar por diversos desafios na região e disposto a morrer para restaurar a armadura do amigo Seiya, o convenceu a restaurar as 2 proteções de Dragão e Pégaso, lhe poupando a vida em respeito à amizade. E com a aproximação da Batalha das 12 Casas, Ares se encontrou com Doku nos 5 Picos Antigos de Rosan e o avisou da iminente guerra entre Atena e os Cavaleiros de Bronze contra o Santuário. E quando se iniciou a corrida contra o Tempo do Relógio de Fogo, os Cavaleiros de Bronze encontraram Mu na primeira Casa Zodiacal. Ele havia retornado para a Grécia a fim de alertá-lo sobre o imenso poder de seus adversários. Além de reparar as armaduras, orientou os garotos sobre o 7º sentido, ressaltando que somente alcançando tal feito, eles teriam alguma chance de vencer. E no fim da batalha, Mu contou com o sangue dos Cavaleiros de Ouro sobreviventes para restaurar e reformular as armaduras de bronze. Na saga de Hades, presenciou o acender do Relógio de Fogo mais uma vez com a chegada das tropas espectrais, e naturalmente foi a primeira linha de defesa das 12 casas. Entre os invasores estavam os antigos guerreiros dourados que morreram na luta contra os jovens Cavaleiros de Bronze, Afrodite, Máscara da Morte, Camus, Shura e Saga. Mas para Ares foi mais surpreendente ver que seu mentor também havia aceitado se juntar ao inimigo, e todos eles usavam sapures, as armaduras do exército de Hades. Shion lhe deu ordens expressas para sair do caminho, mas Mu se colocou diante deles e revelou seu verdadeiro poder. Pela primeira vez na história, conheceríamos finalmente o potencial ofensivo do Cavaleiro de Ares. Com a extinção estelar, envia o adversário para um lugar desconhecido. Já a Revolução Estelar dispara múltiplos fachos de luzes com grande poder destrutivo, como se fossem estrelas cadentes. Mu também pode conjurar e manipular material cristalino, e é graças a isso que consegue criar variadas técnicas, como uma parede que repele ataques e redes de fios para imobilização. Ele possui também habilidades em telepatia, ilusionismo e teletransporte. Todos esses poderes são bem característicos do seu povo. Foram diversas ocasiões em que Mu adotou uma postura mais calma e racional do que os demais companheiros do santuário. Essa fama o colocou como um dos guerreiros mais sábios e respeitáveis da deusa Atena. O mito da constelação de Touro, quando Zeus se transformou em touro. Zeus, seduzido pela beleza de Europa, filho do rei Fenício, assumiu a aparência de um touro para poder entrar em Fenícia, ao norte de Canaã. Bastante surpresa, Europa admirava o touro, chegando ao ponto de montar em suas costas. Em seguida, ele correu todo o caminho até a ilha de Creta. Foi este mesmo touro que mais tarde daria origem à constelação. O defensor da Casa de Touro se destaca por possuir força e resistência física fora do normal, mesmo para um cavaleiro. Conhecido como o Touro Dourado, Aldebaran é um homem de personalidade franca e tem um carinho especial pelas crianças pobres que vivem nos vilarejos próximos ao santuário.
na guerra contra os Cavaleiros de Bronze, não parecia levar a luta contra C até as últimas consequências, já que, há muito tempo, desconfiava do grande mestre, além de ter se impressionado com os talentos do jovem cavaleiro. Ainda assim, Pégaso não conseguia tirá-lo de sua postura neutra. Com o golpe, o Grande Chifre, Aldebaran mantinha os braços cruzados e rapidamente o atacava com uma poderosa rajada de energia, em um movimento bem semelhante ao Yaido, arte marcial japonesa em que se retira a espada da bainha na hora de atacar. Seiya se lembrou de ter estudado essa técnica com a Marin e o forçou a quebrar essa postura com o Cometa de Pégaso. Vou falar a respeito deste golpe e de todos os Cavaleiros de Bronze em um futuro e possível vídeo sobre eles. Comenta aqui embaixo se eu devo trazer este vídeo para o canal, certo? Bom, e por fim, Pégaso surpreendeu o guardião da casa e lhe quebrou um dos chifres do elmo dourado. Touro se deu por vencido e o deixou avançar para as casas seguintes. Aldebaran foi um dos personagens que mais sofreu alterações quando adaptado do mangá para a animação. Originalmente, era desenhado com cabelos loiros e compridos. Para o anime, passou a ser castanhos curtos. E você sabia que esse nem é o seu nome verdadeiro? Para quem assistiu Lost Canvas, descobriu que o cavaleiro daquela época, Rasgar de Touro, adotou o nome Aldebaran por causa da linhagem de cavaleiros que haviam utilizando e, por um acaso, é o mesmo da constelação, chamada também de Alpha Tauri. Então, e o Aldebaran do século XX? Ele se chama Tiago. Agora, meus amigos, estando cientes de que o nosso querido Tiaguinho é o único cavaleiro de ouro que nasceu e treinou aqui no Brasil, vocês conseguem imaginar de onde exatamente ele veio? Bom, segundo o jogo de tabuleiro Saint Seiya ZX4 Aratanaru Seisen, lançado pela Bandai no final dos anos 80, temos um mapa indicando os locais de treinamento dos personagens da série. E na parte inferior, podemos ver que Aldebaran treinou no estado do Pará, localizado na região norte do nosso querido país. Mas vale aqui uma observação: em nenhum momento da animação ou no mangá temos essa confirmação. Mas por se tratar de um produto oficial, e provavelmente a única fonte deste dado, podemos presumir que o touro é, de fato, paraense. E fica aqui o meu abraço especial para os meus seguidores do Pará. E deixa eu puxar mais uma outra observação. Depois dos eventos das 12 casas, o guerreiro deus Shido de Mizar invadiu o santuário sem causar suspeitas e atacou Aldebaran com um golpe combinado à sua sombra. Sombra? Mas como assim? Bom, não vou me aprofundar muito a respeito porque a saga da Hilda é um filler e desviaria muito da pauta do vídeo. Mas até que seria um vídeo interessante. Que tal? Se você quiser o vídeo sobre os guerreiros deuses de Asgard, comenta aqui embaixo. Certo, agora saindo um pouco da animação e indo para o mangá. O material original de Saint Seiya mostrou que os Cavaleiros de Bronze se recuperavam em um dos hospitais da Fundação Grade, depois de derrotarem Saga de Gêmeos. Todos eles estavam em coma, com a previsão de recobrar a consciência em um período não inferior a 6 meses. O Cavaleiro de Touro se colocou à disposição de Atena para protegê-los durante esse tempo, e em uma determinada noite, Sorento de Cirene, um dos generais marinas de Poseidon, o atacou com a melodia de sua flauta, que tem a capacidade de enfraquecer todos em volta. Mesmo perfurando os tímpanos, a canção ainda o prejudicava, e antes que tivesse a chance de matar Aldebaran, Atena surgiu e se ofereceu para acompanhar Sorento até o templo do Deus dos Mares. E na saga de Hades, Aldebaran teve uma participação mínima durante a invasão dos espectros, pois foi surpreendido e morto com o ataque de um dos soldados do Lorde das Trevas. Ele só deu as caras novamente quando os Cavaleiros de Ouro se reuniram no Mundo das Lamentações. No entanto, somente depois, o assassino percebeu que o rápido contra-ataque do touro foi tão poderoso que seu corpo não aguentou e se desintegrou por completo. Bom, se você precisava de algo que comprovasse todo o poder de Aldebaran, o Cavaleiro de Touro, acho que essa é mais do que o suficiente. O mito da constelação de Gêmeos. Os dois irmãos que subiram aos céus. Castor, o humano, e Pólux, o imortal, filhos de Leda, rainha de Esparta, e Zeus. Os dois irmãos eram muito próximos até no dia a dia, onde, durante uma luta, Castor foi morto. Vendo o sofrimento de Pólux, Zeus lhe permitiu dar metade de sua imortalidade a Castor, para que pudessem viver para sempre nos céus. Pouco depois, eles se tornaram a constelação de Gêmeos. Tão adorado pelos aldeões quanto temido pelo seu poder dentro do santuário. Este é Saga de Gêmeos. No entanto, o cavaleiro vivia em uma guerra constante para suprimir uma personalidade extremamente maligna desde criança. Ainda assim, conseguia esconder isso de todos, menos de Xion. Gêmeos era considerado por todos o cavaleiro mais bem preparado para assumir o posto de grande mestre. Tanto ele quanto o Aiolos de Sagitário estavam como opções para ocupar um cargo de tamanha importância. E Xion, depois de uma profunda reflexão, escolheu Aiolos.
Saga quase não pôde esconder a sua frustração, mas prometeu ao antigo Cavaleiro de Ares que iria continuar o trabalho como guardião da Casa de Gêmeos. E se isso já não bastasse, Saga ainda era aliciado pelo irmão a deixar que sua verdadeira natureza, segundo ele, a maligna, o consumisse de vez. Canon desejava controlar o mundo com a ajuda de Saga e assim assassinar Athena, na ocasião recém-chegada na Terra. Saga então o confinou na prisão do Cabo Sonion, onde um dia já foi o templo de Poseidon. O local serve para aprisionar todos os inimigos da deusa. E caso o senhor não saiba, esse lugar realmente existe. Ele fica na região sul da Ática, na Grécia. Uma curiosidade a respeito deste local é que foram erguidos alguns templos em homenagem ao deus dos mares. Bom, no alto de Star Hill, lugar sagrado onde nenhum cavaleiro poderia subir, o grande mestre contemplava as estrelas e tentava prever o destino da humanidade, até ser surpreendido por Saga. Pessoal, Star Hill é mais um local que existe na vida real. O nome do monte é Meteora e fica próximo à planície da Tessália, na Grécia. Bom, Saga questionou sobre a escolha feita anteriormente. Xion o reconheceu como um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos, mas sentiu uma presença maligna no interior de seu cosmo. De repente, Gêmeos mudou radicalmente de personalidade e o matou com um golpe no peito. A sede pelo poder o fez tomar a posição de grande mestre em segredo e, posteriormente, a essência maligna, antes escondida, se apossou de seu corpo pouco a pouco. O sumiço de Saga logo virou o assunto mais comentado dentre todos do santuário, e muitos acreditavam que o fato de ter sido rejeitado pelo velho Xion o fez querer abandonar a vida de cavaleiro. Saga passou a controlar tudo por debaixo dos panos, literalmente. E ainda que por acidente, quando qualquer soldado o visse sem máscara, era morto na hora. E então chegou uma hora que nem mesmo Saga conseguiria conter a personalidade maligna. Certa vez, enquanto meditava, recebeu o comunicado de uma misteriosa entidade que se apresentou como Cosmos, e em seguida lhe concedeu uma adaga para assassinar a deusa Athena. Junto da má personalidade, o influenciou a entrar nos aposentos do bebê e, momentos antes de tentar matá-la, Aiolos conseguiu detê-lo e o reconheceu. Saga o atacou, mas o Cavaleiro de Sagitário conseguiu fugir com o bebê em seus braços. Por muito tempo, o mistério que rondava essa tal personalidade maligna se estendeu até que finalmente ficamos sabendo de sua origem. Voltando agora um pouco no tempo, após o fim da Guerra Santa do século XVIII, Xion previu que o primeiro Cavaleiro de Ouro da nova era seria enviado para o Santuário e pertenceria à constelação de Gêmeos. Muitos anos se passaram até que uma estrela cadente atingiu a terceira casa do Zodíaco, trazendo os irmãos Saga e Canon. E ao lado deles havia algo que parecia ser outro bebê. Duco de Libra se comunicava telepaticamente dos Cinco Picos com o velho amigo e sentia uma estranha energia vinda deste terceiro bebê. Ele pediu para Xion eliminar imediatamente, e antes que pudesse agir, o grande mestre teve a memória deste fato apagada, e aquele misterioso ser se apossou de Saga. Depois foi revelado que se tratava de uma maldição lançada pela Ker, a irmã mais nova de Hypnos e Thanatos, e aliada de Hades. Conhecida como a deusa do destino, ela é responsável por numerosas tragédias globais ocorridas desde eras mitológicas, como neste caso, em que visava destruir o santuário de dentro para fora, com Saga servindo como um instrumento de enfraquecimento do exército de Atena para a próxima Guerra Santa. E foi a partir daí que entendemos de onde veio a dupla personalidade do Cavaleiro de Gêmeos. Após a tomada do lugar como grande mestre, Saga enviou os Cavaleiros de Prata ao Japão para eliminar os 5 Cavaleiros de Bronze e Saori Kido, apontada por ele como a falsa Athena. Além disso, queria a todo custo a armadura de Sagitário. No entanto, todos eles falharam, e foi aí que os Cavaleiros de Ouro foram acionados. E depois de sobreviver à investida de Aiolia, o Cavaleiro de Leão, Sei e os demais acompanharam a verdadeira deusa até o santuário a fim de confrontar o grande mestre diretamente. Mas na chegada, Saori foi atingido no peito por uma flecha de ouro. Seus defensores deveriam atravessar as 12 casas do Zodíaco e obrigar o grande mestre a salvá-la. Chegando na terceira morada, foram pegos pela grande demonstração das habilidades ilusionistas de Saga que, diretamente do salão, projetava seu poder para a Casa de Gêmeos. Cara, tenha noção da distância entre o Salão do Grande Mestre e a terceira casa do Zodíaco. Só isso já demonstra o grande poder de Saga. Ele conseguia controlar a armadura e ainda atacar os adversários. Utilizou a técnica Outra Dimensão contra Yoga e Shun, uma habilidade capaz de abrir uma fenda no espaço-tempo e arremessar o adversário para um local desconhecido. Apenas o Cavaleiro de Andrômeda conseguiu se salvar, e no outro lado do labirinto, Seiya e Shiryu escaparam das ilusões graças aos ferimentos nos olhos do dragão. Shun enfrentou Saga e despertou o sétimo sentido por um instante, lhe dando a chance de atingi-lo diretamente com a corrente de Andrômeda, ao atravessar dimensões. Por fim, a face benigna de Saga aconselhou a maligna a desfazer as ilusões.
Gêmeos possui outras técnicas poderosíssimas, como Satã Imperial, que impõe um controle sobre as ações daquele que é atingido, e Explosão Galáctica, uma intensa onda de choque capaz de eliminar diversos inimigos de uma vez. Além disso, assim como Shaka de Virgem, consegue atacar diretamente todos os 5 sentidos. A Batalha das 12 Casas seguia sem nenhuma definição, e Saga se surpreendeu com a aproximação dos Cavaleiros de Bronze. Mas o que mais o perturbou foi o retorno da armadura de Sagitário, que recebeu o chamado de Atena através do Báculo Dourado e regressou até a 9ª casa. Todas as armaduras de ouro ressoavam em conjunto, o que deixou Saga assustado com a possível união de todos contra ele. E quando Seiya finalmente chegou ao salão do Grande Mestre, se deparou com um homem arrependido de seus crimes, mas acabou presenciando e sentindo na pele a transformação deste mesmo guerreiro em um assassino sanguinário. Enquanto o atacava ferozmente, Saga lhe revelou o que pretendia fazer depois de eliminar Atena: tornar-se Deus na Terra, empunhando as 2 armas da filha de Zeus. Com Nike, a deusa da vitória, conseguiria purificar todo o mal, e Ídias, o escudo com o qual seria capaz de repelir qualquer tipo de ataque. Saga acreditava ser capaz de vencer sozinho os deuses do Olimpo, ou qualquer um que tentasse destruir o mundo. Mas por conta do conflito de personalidades e da presença de Ikki, Seiya conseguiu retirar a flecha com este mesmo escudo. Não apenas isso, além de salvar Atena, o corpo de Saga foi purificado com o objeto da deusa. Saori, recuperada, seguiu até o seu templo e encontrou gêmeos no caminho. Ele pediu perdão por todo o mal que havia lhe causado e cometeu suicídio. Saga recebeu de Hades a oportunidade de ressuscitar como um dos espectros ao lado de outros cavaleiros. A missão era levar a cabeça de Atena até o rei do submundo. Só que, com o decorrer da história, descobrimos que o real objetivo era chegar até Saori e mostrá-la onde estaria guardada sua armadura sagrada e, com isso, ficar em pé de igualdade contra o seu pior inimigo de muitos séculos passados. Após a luta devastadora contra Shaka, os 3 ex-cavaleiros de ouro, Saga, Camus e Shura, retornaram para a Casa de Virgem, onde eram aguardados por Shiryu, Aiolia, Mu e Milo. Saga ameaçou todos com a exclamação de Atena, mas a situação era diferente de quando enfrentaram Shaka. Diante deles existiam outros 3 cavaleiros de ouro e, assim como eles, assumiram a postura do golpe proibido. O resultado do choque entre as 2 técnicas poderia resultar na destruição de todo o santuário. Sem hesitar, os 2 lados desferiram o ataque, mas Shiryu desequilibrou a situação e a explosão acabou não tendo um grande impacto como era previsto. Mesmo assim, o santuário sentiu o reflexo da luta e a destruição de boa parte do local acabou sendo inevitável. Agora, um pequeno detalhe desta cena. No mangá, apenas Shiryu e os Cavaleiros de Ouro estavam presentes na Casa de Virgem. Já no anime, ao lado do dragão estavam Seiya, Shun e Yoga. De resto, nas 2 versões acontece exatamente desta forma. Bom, Mu e os demais Cavaleiros de Ouro levaram os traidores até Saori. E depois da mensagem enviada por Shaka, Atena entregou a Saga a mesma adaga que ele havia utilizado no passado para tentar matá-la. Ela decidiu confrontar Hades diretamente no mundo dos mortos. Então, os 3 renegados levaram o corpo de Atena até o Deus da Morte. Pandora, a representante de Hades no mundo dos vivos, os recepcionou com uma certa desconfiança, e quando exigiu ver o corpo, os 3 a ameaçaram para levá-los diretamente até Hades. Só que, infelizmente, ambos começaram a sentir suas vidas se esvaírem, pois o tempo da ressurreição que lhes foram atribuídos estava acabando. Lembram que o relógio de fogo foi aceso no início da batalha? Acontece que o tempo da ressurreição era de 12 horas para concluir a missão, sobre a promessa de terem posteriormente um retorno do mundo dos mortos em definitivo. Os Cavaleiros de Bronze chegaram para ajudá-los, mas não puderam fazer muito a não ser se despedirem dos guerreiros que abdicaram de tudo em nome da deusa Atena. E no desenrolar da batalha contra os espectros, vimos Kanon assumir a armadura dourada de Gêmeos. Saga era um guerreiro benevolente e muito querido por todos. Apesar de ser um dos cavaleiros mais poderosos, sofria muito por conta do conflito interno entre o bem e o mal. Mas acabou encontrando a paz que sempre desejou ao morrer nos braços de Atena, e ainda foi agraciado com uma segunda chance de ajudá-la a vencer mais uma guerra santa contra o Deus da Morte. O mito da constelação de Câncer. O caranguejo esmagado por Hércules. Um caranguejo interveio durante a batalha de Hércules contra Hidra. Em meio à luta, a deusa Hera, que o odiava, viu uma oportunidade de matá-lo ao enviar um caranguejo para distraí-lo. No entanto, o pequeno crustáceo foi esmagado por Hércules momentos antes de derrotar a besta. Com pena do pobre caranguejo, a deusa deu-lhe um lugar no firmamento.
Máscara da Morte é o cavaleiro mais cruel dentre todos os guerreiros dourados. Trata-se de um homem extremamente sádico, que se diverte com a matança, sejam adultos ou crianças. Ele acredita que os fins justificam os meios, e que a justiça é feita por aqueles que possuem o maior poder. Seu nome lhe foi atribuído por conta dos troféus, que antes eram exibidos dentro da Casa de Câncer. O chão, as paredes e o teto eram revestidos por cabeças humanas, além dos espíritos dessas vítimas estarem presentes nos arredores. Ao ser enviado pelo Grande Mestre para assassinar o Cavaleiro de Libra nos 5 Picos Antigos, foi impedido por Shiryu e Mu, e prometeu ao Cavaleiro de Bronze que estaria à sua espera no santuário. No dia do acerto de contas, enviou Shiryu para a entrada do Yomotsu Hirasaka, a entrada do mundo dos mortos, de onde era impossível retornar uma vez que é feita sua travessia. E foi lá que os dois travaram um enérgico combate, principalmente depois que Máscara da Morte atacou Shunrei com uma poderosa telecinese. Ela rezava pela segurança do amado cavaleiro, o que incomodou demais o vilão. O dragão intensificou ferozmente o Cosmo, atacando-o de maneira bastante intensa após despertar o 7º sentido pela primeira vez. Ainda assim, o Cavaleiro de Ouro era superior graças à armadura, mas depois de demonstrado, mais uma vez, a falta de empatia pelas vítimas, a vestimenta dourada finalmente o considerou indigno de proteção. Com isso, Shiryu venceu o combate e retornou para o mundo dos vivos. As técnicas do Cavaleiro de Câncer não visam atacar o corpo do adversário, mas sim a alma. Com o Ondas do Inferno, consegue enviá-la diretamente até o mundo dos mortos. Por conta dessas habilidades relacionadas ao espiritismo, Máscara da Morte despertou o Arayashiki, o 8º sentido, antes de qualquer outro Cavaleiro de Ouro. Isso lhe permitia transitar livremente entre o mundo dos vivos e dos mortos. Durante a fuga de Aiolos, há 13 anos atrás, Máscara da Morte foi um dos obstáculos na 4ª casa do Zodíaco. No entanto, o poder de Athena se manifestou e o fez sentir os efeitos de ter o espírito enviado para o mundo dos mortos. Desde o início, era um dos poucos a saber que Saga estava se passando pelo Grande Mestre. E para a surpresa de todos, o Cavaleiro de Câncer aceitou os planos de Xion e se redimiu perante a armadura e a própria Athena, sendo fundamental para a vitória da Guerra Santa do século XX. E na minissérie spin-off Alma Dourada, temos um homem completamente mudado. De início parece estar despreocupado com o andamento da batalha contra Hades ou os acontecimentos que rondam Asgard, onde os Cavaleiros de Ouro foram parar depois de destruírem o Muro das Lamentações. Além de ajudar um grupo de órfãos, se uniu posteriormente aos demais defensores de Athena para lutar contra Loki, onde ele e os outros 11 cavaleiros despertaram a armadura divina. Enfim, como é um spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, não vou entrar em grandes detalhes, mas é interessante ver a evolução que o personagem teve de vilão para anti-herói. É nítido ver o quanto Máscara da Morte evoluiu desde o primeiro contato com o caloroso Cosmo de Athena. O mito da constelação de Leão. O leão de Nemeia, morto por Hércules. Havia uma temível fera na cidade de Nemeia. Um leão com pele tão resistente que qualquer metal falhava na tentativa de perfurá-la. Até que Hércules apareceu e, após dias lutando contra a besta, o herói conseguiu acuá-la e finalmente sufocá-la. O leão resistiu bravamente até o final e, por sua coragem, foi levado aos céus como a constelação de Leão. Um homem que sofreu desde criança por ser o irmão do traidor Aiolos. Mas foi graças a ele e aos duros ensinamentos que Aiolia conquistou o direito de se tornar um cavaleiro. Presenciou a chegada da deusa Athena ao lado dos demais companheiros. E depois que retornou de um longo período de treinamentos longe do santuário, ficou sabendo do atentado contra o bebê e virou o alvo de todos por ser o irmão do rotulado traidor. Aiolia cresceu odiando Aiolos, aquele que um dia era uma fonte de inspiração e prometeu a si mesmo limpar o nome da família. Nos tempos em que Seiya era aluno de Marin, Aiolia sempre o aconselhava a se dedicar aos ensinamentos da Amazona e ignorar o preconceito que recebia dos soldados por ser japonês. Um verdadeiro exemplo de homem e cavaleiro para o garoto que ainda almejava conquistar a armadura de bronze. Seiya só não imaginava que o destino colocaria contra o seu ídolo. Depois da queda dos Guerreiros de Prata, chegou a vez deles. As mesmas ordens do Grande Mestre para eliminar os 5 Cavaleiros Rebeldes do Santuário e recuperar a armadura de Sagitário foram passadas para a elite do Santuário. Primeiramente, a missão fora confiada a Milo de Escorpião, mas Aiolia fez questão e pediu essa tarefa pessoalmente ao Grande Mestre. O leão reencontrou Seiya ao chegar no Japão e, sem entender o motivo, viu a armadura de Sagitário se colocar contra ele ao revestir o corpo de Pégaso. Mas após ameaçar a vida de Saori, o espírito de Aiolos apareceu e o advertiu por levantar o punho contra a deusa.
Aiolia se emocionou com a revelação de toda a verdade e pediu perdão ao irmão, a Seiya e especialmente a Athena. O Cavaleiro de Leão partiu imediatamente para o santuário diretamente ao encontro do Grande Mestre. Descoberta toda a farsa, Saga o atacou e, antes que os dois pudessem iniciar um combate, apareceu Shaka de Virgem e o advertiu por ameaçar o representante de Athena. Agora você notou que Aiolia parecia ter mais força física neste embate contra o cavaleiro mais próximo de Deus? Primeiro nota-se nessa cena que o leão parece ter mais massa muscular dos braços se comparado com o do seu adversário, e até a expressão de ambos denuncia isso. Logo em seguida, Shaka sugeriu que ambos utilizassem o Cosmo. Bem malandrinho, não é mesmo? Eu acredito que, na base da força, Aiolia ganharia, e na utilização do Cosmo estaria Shaka com uma maior vantagem, ainda que esse duelo durasse mesmo 1000 dias. Bom, mais uma questão aí, dentre tantas, que somente o Sr. Kurumada poderia responder com uma maior propriedade. Momentos depois do choque entre ambos, o Grande Mestre atacou Aiolia com o Satã Imperial, lhe atribuindo o controle absoluto das ações do Cavaleiro de Leão. Já na Batalha das 12 Casas, Aiolia só não matou Pégaso devido à intromissão de Cassius. Ele se sacrificou por amor à sua mestra, a Amazona China de Cobra. Ela pretendia fazer o mesmo por Seiya, pois a técnica Satã Imperial só perde o efeito quando o inimigo morre diante dos olhos daquele que está sendo manipulado. Contra os generais marinos de Poseidon, Aiolia queria ajudar os Cavaleiros de Bronze na batalha contra o Deus dos Mares. Mu o advertiu, pois ambos receberam ordens do Mestre Sião para aguardarem no santuário, mas nem mesmo ele conseguiu segurar a vontade dos espíritos de Camus e Aiolos. Ambos encaminharam suas armaduras de Aquário e Sagitário, respectivamente, até o mundo submarino. Na verdade, Doku sentia que mais uma guerra santa estava prestes a acontecer. E esse dia chegou. O despertar das 108 estrelas maléficas do Senhor da Morte ocasionou na invasão dos espectros ao santuário, e Aiolia demonstrou todo o poder de um Cavaleiro de Ouro ao derrotar vários inimigos com um só ataque. Foi surpreendido e mobilizado por um deles, mas logo derrotou sem muitas dificuldades. Com a morte de Athena, os 3 cavaleiros, Aiolia, Milo e Mu, se infiltraram secretamente nos arredores do castelo de Hades, mas logo foram descobertos por Radamantes de Wyvern, um dos 3 juízes do inferno. O poderoso espectro se valeu da energia protetora do local, responsável por causar uma queda brusca na força de qualquer invasor. Com isso, os defensores de Atenas se tornaram presas fáceis e foram arremessados para o mundo dos mortos. No inferno, os 3 despertaram graças ao Cosmo de Atena e partiram em direção ao Muro das Lamentações, onde Aiolia se emocionou ao reencontrar Aiolos mais uma vez e ouvir dele o quanto se orgulhava do irmão caçula. Aiolia é o personagem central do episódio G, uma história paralela ambientada há 13 anos atrás. Ou seja, se inicia momentos antes da morte de Aiolos. Acompanhamos o crescimento de Aiolia tendo que lidar com a repulsa dos companheiros por conta do ocorrido com o irmão. 6 anos depois, os Cavaleiros de Ouro precisaram enfrentar os Titãs, seres mitológicos que antecederam os atuais deuses do Olimpo. E o curioso é que nessa saga, Aiolia utilizava técnicas com o elemento relâmpago. E por falar nelas, vamos conhecê-las. Cápsula do Poder. Um golpe realizado com a junção de todo o cosmo no punho cerrado. Já o Relâmpago de Plasma é um ataque de múltiplos fachos de luzes em alta velocidade que se espalha ao redor do cavaleiro. E o episódio G revelou uma técnica ainda mais poderosa do Leão Dourado, a Explosão de Fótons. Com ela, Aiolia cria pequenos fragmentos que lembram estrelas. Elas entram no corpo do adversário e provocam uma explosão. Aiolos o recomendou a nunca mais utilizar esse golpe por conta da desvantagem que Aiolia permanece enquanto a técnica não surte o efeito mais potente. E em relação ao vídeo anterior, chegaram alguns comentários sobre eu não ter falado de um outro golpe, a Pata do Leão. Bom, depois de uma pesquisa durante a roteirização desse trabalho, eu entendi qual foi o erro. Tudo não passou de um deslize da nossa dublagem. A cena em questão acontece no reencontro entre Seiya e Aiolia dias antes da Saga das 12 Casas. O Cavaleiro de Pégaso se recuperava em um hospital da Fundação Grade, depois da sequência de lutas contra os Cavaleiros de Prata. Quando Aiolia o atacou, ele diz Pata do Leão, o que na verdade ele deveria ter dito Cápsula do Poder. E mesmo no mangá, ele diz Relâmpago de Plasma. Isso se considerarmos como certa tradução feita para o nosso idioma. Ou podemos entender que esse ataque na animação seria um simples disparo de energia. Não, simples é um modo de dizer, pois de fato foi um golpe poderoso que quase matou a China. Mas enfim, tá aí a explicação. Além dessas técnicas ofensivas, Aiolia possui habilidades básicas em telecinese e cura. E tem também a minissérie Alma Dourada, em que Aiolia é o protagonista. Basicamente, os Cavaleiros de Ouro ressuscitam em Asgard após a destruição do Muro das Lamentações, e juntos lutam contra Loki com as armaduras divinas. Para se tornar divina, uma armadura precisa ter um laço muito forte com Atena.
Enquanto as armaduras de bronze tiveram contato com o sangue da deusa, algumas armaduras de ouro receberam gotas de lágrimas. Por isso, todas elas puderam se tornar divinas. No caso de Aiolia, ele recebeu de Atena o mesmo pingente que carregava desde bebê quando foi salva por Aiolos. Além de despertar a armadura divina de Leão, Aiolia também recebeu o direito de vestir a sagrada armadura de Odin, bem como aconteceu com Seiya na guerra contra os guerreiros deuses. Apesar de ser um homem que reage diversas vezes de maneira impulsiva, o irmão de Aiolos tem espírito forte e é bastante leal à deusa Atena e seus companheiros. Aiolia é temido e ao mesmo tempo respeitado por todo o santuário. O mito da constelação de Virgem. Perséfone, a esposa de Hades, deus do submundo. Perséfone é filha de Zeus e Deméter, a deusa da agricultura e colheita. Zeus tinha prometido a ela que seu irmão Hades, que a levou para o submundo e a forçou a se tornar sua esposa, nada faria com ela. Quando Deméter ficou sabendo disso, ela trancou-se em seu palácio. Preocupado, Zeus ordenou que libertasse Perséfone de Hades. Shaka é visto por todos como o homem mais próximo de Deus. O nome do cavaleiro é referenciado ao Shakya, uma das 4 linhagens do budismo tibetano. O personagem possui em sua testa um bindi, também chamado de ponto. De acordo com o hinduísmo, é um pequeno apetrecho que ajuda na meditação e a espantar os maus espíritos. Shaka se questionava desde criança sobre as ações do homem, o porquê de sua existência, o sofrimento das pessoas, as catástrofes que desde tempos antigos ocorrem no mundo. Ele sempre se comunicava com Buda para buscar conforto e obter as respostas que pareciam nunca serem desvendadas. Ainda muito jovem, se tornou Cavaleiro de Ouro. As técnicas desenvolvidas advêm de longas meditações, e muitas são quase indefensáveis. Apagar a memória dos adversários, telecinese, ilusionismo, levitação, projeção astral, comunicação mental nesta e em outras realidades, e mais. Kan, a invocação do deus hindu, cria ao redor do próprio corpo uma esfera de energia impenetrável. Pode ser usado também como telecinese. Círculo de transferência. Consiste em limpar a mente de dúvidas a respeito de suas futuras ações. Om, um mantra que o permite intensificar o cosmo através de meditação e antecede as seguintes técnicas. Rendição divina. Uma intensa energia de luz em um ataque expansivo. Ciclo das 6 existências. Faz uma alma reencarnar entre um dos terríveis mundos dos demônios, das feras, das chacinas, dos homens, do inferno e do paraíso. Invocação dos espíritos malignos, conjura fantasmas para bater múltiplos alvos. E tem ainda o mais potente de todos, o Tesouro do Céu. Bom, invadindo a casa de Virgem, Seiya, Shiryu e Shun atacaram Shaka, mas nenhum conseguia sequer incomodá-lo. Ikki de Fênix apareceu repentinamente, o impediu de matá-los e resistiu a cada investida do poderoso Cavaleiro de Ouro. A persistência do irmão de Andrômeda o obrigou a utilizar aquele golpe que eu havia deixado para mencionar agora. Com o Tesouro do Céu, Shaka abriu os olhos, liberou o cosmo de uma só vez e gerou esta técnica que reúne ataque e defesa simultaneamente, impossibilitando o Fênix de se mover e evitar que todos os sentidos fossem removidos um após o outro. Não existe defesa ou meio de escapar deste golpe. No entanto, foi desta maneira que Ikki entendeu de onde veio o poder do inimigo e resolveu arriscar. Assim como Shaka, ao abdicar da visão, conseguia intensificar ainda mais seus outros sentidos, inclusive o próprio cosmo, e Ikki teve 6 deles extraídos, lhe restando apenas o 7º sentido. Ficando mais poderoso do que qualquer cavaleiro, Fênix explodiu a energia acumulada e ambos foram tragados para outra dimensão. Shaka precisou de ajuda do cavaleiro Mudiares para retornar com Ikki até esta realidade. Uma vez de volta à casa de Virgem, o orientou a seguir até o salão do Grande Mestre, onde Seiya se encontrava em sérios problemas diante do Cavaleiro de Gêmeos. Aliás, tem uma curiosidade envolvendo o primeiro encontro entre os dois ocorrido no mangá. No passado, Ikki enfrentou Django e os Cavaleiros Negros na Ilha da Rainha da Morte, visando conquistar a armadura de Fênix. Naquele momento, surgiu Shaka de Virgem, enviado pelo Grande Mestre com a missão de eliminar Django. Ikki entrou em pânico ao sentir tamanho cosmo, acreditando se tratar mesmo de Deus. Fênix foi poupado, pois Shaka não viu um olhar demoníaco em seus olhos. Mas antes de partir da ilha, Virgem apagou a memória do jovem cavaleiro e disse que, chegando o dia do reencontro, as lembranças e o medo voltariam. Diferentemente do que ocorreu nos quadrinhos, a animação nos mostrou que, antes de se dirigir para as 12 casas, Ikki foi atacado por Shiva de Pavão e Agora de Lótus, 2 cavaleiros de prata e discípulos de Shaka.
O Cavaleiro de Ouro interferiu diversas vezes na luta entre os três, projetando seu poder, logo interrompido por Athena. Ainda que tenham sido criados por Masami Kurumada, Shiva e Agora são dois personagens exclusivos do anime. Uma curiosidade sobre os dois é que Shiva quase foi nomeado como Anaritsu, referência a um dos principais discípulos de Buda, e Agora seria originalmente Hagora, o único filho de Buda. Agora, voltando para a história e avançando até a Guerra Santa, Shaka conseguiu deter momentaneamente Saga, Shura e Camus, antes que pudesse chegar até a sexta casa. Os três presenciaram a colina do Yomotsu em Câncer. Após muito tempo tentando achar a saída, eles perceberam que estavam apenas dando voltas na palma da mão de Buda. Saga descobriu se tratar de ilusões criadas por Shaka e o atacou diretamente. No entanto, o golpe foi repelido graças a uma poderosa barreira que permitiu o contra-ataque do Cavaleiro de Virgem, sendo tão destrutivo que boa parte da quarta morada zodiacal veio abaixo. Em seguida, um grupo de espectros conseguiu chegar até Virgem e partiu com tudo para cima dele, mas nada conseguiram fazer. O Cavaleiro lhes apresentou um rosário com 108 pérolas, representando cada uma os guerreiros de Hades, e conforme fossem eliminados, as pedras mudavam de cor. Ao atacá-los com a invocação dos espíritos malignos, um deles conseguiu repelir, e Shaka sentiu, entre eles, três presenças bem familiares, que logo se revelaram. Os ex-Cavaleiros de Ouro haviam roubado as sapures dos homens de Hades. Após se livrar do restante dos inimigos, Shaka perguntou o que os antigos companheiros estão querendo realmente, pois não acreditava nessa repentina traição de três poderosos e respeitáveis soldados de Athena. Saga disse simplesmente que eles queriam matar a deusa. Então, Shaka decidiu desafiá-los sozinho, em um último confronto, e os encaminharam até os campos floridos ao lado da Casa de Virgem, o Jardim das Árvores Salas Gêmeas, um lugar com duas árvores semelhantes no seu centro, onde Buda morreu e realizou uma última meditação. Shaka se colocou em sérios problemas ao desafiar os ex-guerreiros dourados ao mesmo tempo, e foi obrigado a utilizar o Tesouro do Céu. Eles ficaram acuados, até que Virgem o sugeriu utilizar o golpe proibido, a exclamação de Athena. Esta técnica é realizada com a união de três Cavaleiros de Ouro, e seu potencial é comparável à explosão de um Big Bang. Isso mesmo, o mesmo fenômeno que gerou o universo. Foi determinado pela deusa o seguinte: aqueles que a invocarem seriam rebaixados, destituídos de seus postos e apagados da história por conta do potencial e a covardia que seria atacar um único inimigo com este golpe. Eles até hesitaram por um momento, mas a utilizaram em nome da missão. Enquanto os três esferiram o ataque, Shaka atacou mais uma vez, e o resultado foi devastador para ambos. Os três desobedeceram uma ordem direta de Athena, enquanto que Shaka, seu espírito surgiu na frente de ambos e se dirigiu até as árvores gêmeas. Nas pétalas que voavam por todo o campo, Shaka, utilizando o próprio sangue, escreveu uma mensagem para Saori com os simples dizeres Araya Shiki. Ele assumiu a postura de meditação e desapareceu. Durante os eventos ocorridos no inferno, o Cavaleiro de Virgem ressurgiu em Giudecca, localizado nos limites do inferno, onde encontrou Hades. Naquela altura, o deus da morte já havia se apossado do corpo de Shun, e antes que o atacasse, Athena apareceu e, com seu sangue divino, o expulsou do corpo de Andrômeda. E ao lado dos demais guerreiros dourados, destruiu o Muro das Lamentações e deixou o restante da missão nas mãos dos Cavaleiros de Bronze. E não poderia deixar de citar o encontro entre três gerações de Cavaleiros de Virgem. Bom, vamos lá. Next Dimension é a continuação da saga de Hades e nos mostra a nova missão dos Cavaleiros de Bronze: sair do século XX e voltar no tempo para destruir a Espada de Hades. Lembra que o Seiya foi atingido por essa lâmina antes de desferir o último golpe contra o Deus da Morte? Tudo indicava que Pegasus havia morrido, mas na verdade ele sobreviveu e está preso em uma maldição, como se o cavaleiro estivesse mergulhado em um coma profundo. A tal espada ainda está por perfurar o seu coração, e o único jeito de salvá-lo é destruir a arma do Senhor das Trevas. E para isso, preciso lutar na última Guerra Santa ocorrida há mais de 200 anos, ou seja, no século XVIII, ao lado dos jovens Xion de Ares e Doku de Libra. E agora vamos entender o que aconteceu no encontro dos Cavaleiros de Virgem. Athena, sendo escoltada por Shun, foram os primeiros a se dirigirem nessa viagem pelo tempo, e ao chegar um pouco antes de estourar a guerra, precisaram atravessar novamente as 12 casas e encarar os Guerreiros Dourados. Os dois se separaram, e Andrômeda encontrou Tema de Pégaso, com quem compartilhou a missão. Quando os dois chegaram na sexta casa, foram impedidos pelo Cosmo de Shijima de Virgem,
E antes que tombassem diante de tamanho poder emitido pelo guardião, Shaka apareceu via projeção astral diante deles e se comunicou com Shijima. O próprio Shun não entendia como era possível o homem mais próximo de Deus estar ali, já que ele havia morrido após a destruição do Muro das Lamentações. Mas logo se lembrou do sangue de Shaka utilizado para restaurar a armadura de bronze, e era através dela que o guerreiro do século XX conseguiu proteger o irmão de Ikki. Shijima e Shaka manifestaram o tesouro do céu um contra o outro, e o resultado disso? Eu conto um possível vídeo sobre os Cavaleiros do século XVIII. Combinado? Escreva nos comentários e se manifeste favorável a este vídeo. E quem seria o terceiro Cavaleiro de Virgem nesse encontro? O próprio Shun, reconhecido por Shaka como o próximo a vestir a armadura dourada, bem como aconteceu nos Campos Elíseos. Shaka é um poderoso cavaleiro, mas por trás de tamanho cosmo se encontra um homem sereno e tranquilo. Apesar das semelhanças a Buda, ou mesmo com Deus, não demonstra compaixão pelos adversários, podendo até mesmo se transformar em um demônio se para isso for necessário defender a paz, suas crenças e, claro, a vida da deusa Atena. O mito da constelação de Libra, a divina balança onde a alma dos mortais pesam. Astreia, filha de Zeus e Temis, era a deusa da justiça. Certa vez, quando estava prestes a colocar duas pessoas em conflito sobre a balança, a que estava certa, ela aumentaria, e a errada desceria. Astreia foi a única entre os deuses autorizados a ficar na Terra, mas depois de uma terrível guerra, decidiu fugir. Após tanto desgosto com os mortais, Astreia elevou-se até as estrelas. Doku é o lendário guerreiro que, no ano de 1743, lutou na Guerra Santa contra Hades ao lado de Xion, o então Cavaleiro de Ares, como bem foi retratado em Lost Canvas e em Next Dimension. Mas aí que surgiu uma dúvida que consumiu todos os fãs de Saint Seiya e que eu aproveito para puxar um parênteses aqui no meio da história sobre o Doku. Caro seguidor, responda-me essa se puder. Qual das duas versões é a verdadeira? Lost Canvas ou Next Dimension? Bom, para contextualizar, Lost Canvas é um arco que adapta os ocorridos na última Guerra Santa, ilustrado e escrito por Shiori Teshirogi, sob a supervisão de Kurumada. Já Next Dimension contou com os traços e textos do criador original da saga, retratando também o mesmo período, só que cada uma contém diferenças gritantes. Na verdade, pela ordem cronológica, Lost Canvas vem antes da série clássica, e Next Dimension vem após a saga de Hades do século XX. Mas então, as duas não abordam a Guerra Santa do ano de 1743? Sim, e é nisso que muitos fãs se confundem. De fato, Lost Canvas se passa antes, e por isso é o passado verdadeiro, digamos assim. O que muitos pela internet defendem, e também este que vos fala, é que Next Dimension é o passado alterado por conta da viagem do tempo em que Saori e os Cavaleiros de Bronze realizaram. Sim, exatamente. Como já vimos em algumas obras que retratam viagens no tempo, a realidade que antes conhecíamos pode sofrer alterações se qualquer mero detalhe for levemente alterado. Então, a resposta para a pergunta de qual delas é canônico é tanto uma quanto a outra, sendo Lost Canvas o passado original e Next Dimension uma versão modificada do que antes foi a Guerra Santa do século XVIII. Mas, uma ressalva, essa é a tese que ganhou força entre os fãs, e é a que eu defendo. E quem pode apresentar uma resposta definitiva sobre esse assunto é apenas o Sr. Kurumada, beleza? Ou você pode escolher uma e desconsiderar a outra se preferir. Mas eu, Bruce, prefiro defender as duas versões como parte da saga principal, certo? Então, vamos continuar agora com a história de Doku. Em Lost Canvas temos o jovem mestre de Shiryu já ocupando a posição de Cavaleiro de Ouro desde o início da história. Ele encontrou Tema, um jovem órfão com grande potencial e que se tornou seu discípulo e o Cavaleiro de Pégaso. Já em Next Dimension, o acompanhamos em uma árdua trajetória para se tornar cavaleiro, onde ele, Xion e Suikyo treinaram juntos. O último consagrou-se como Cavaleiro de Taça, da patente de prata. Enquanto isso, não se sabe ao certo quais armaduras de bronze os outros dois vestiram. Acredita-se que Doku e Xion treinaram já visando a conquista das armaduras de ouro. Chegando à aproximação da Guerra Santa deste século, Doku e Xion foram convocados pelo Grande Mestre e lhes ofereceram as armaduras de Libra e Ares, além de informá-los que a alma de Hades logo chegaria à Terra, trazendo com ele a nova guerra. Durante esse percurso em que preparava-se para ser atacado pelos espectros, Doku se surpreendeu com o retorno do velho amigo Suikyo, trajando uma Sapuris e se apresentando como Ayakos de Garuda. Em Next Dimension, Suikyo treinou e adotou o jovem Tema.
Tão surpreendente quanto a traição do antigo parceiro de treinos foi o momento em que se deparou com Shiryu. O Cavaleiro de Dragão se emocionou ao reencontrar o próprio mestre, e ele, claro, não o conhecia, mas logo acreditou no que ele dizia, ainda mais ao reconhecer suas técnicas sendo utilizadas pelo guerreiro vindo do futuro. Uma cena engraçada em Next Dimension precisa ser mencionada, em que Doku viu o seu reflexo dentro da armadura de Taça e se assustou, pois revelou a imagem dele bem velhinho. Apesar de Next Dimension ainda estar sendo publicado no momento em que este vídeo está sendo postado, sabemos desde já que Doku e Xion foram os únicos sobreviventes do exército ateniense. Com isso, receberam novas missões. Xion se tornou o grande mestre para reerguer o santuário e guiar os cavaleiros das próximas gerações. Doku ficou encarregado de vigiar a torre onde as 108 estrelas malignas foram aprisionadas pelo selo da deusa. Ele então se recolheu para os 5 picos antigos de Rozan, região montanhosa da China, de onde era possível manter a vigília e o contato com o velho amigo. Em determinado momento de sua juventude, Doku foi confrontado por Alberich, um viajante de Asgard e aspirante a guerreiro deus que percorria pelo mundo em busca de aprimoramento. Ele desenvolveu a técnica Unidade da Natureza, em que controlava os espíritos dos elementos naturais ao seu redor. Naquela altura, Libra já era um cavaleiro bastante experiente, e deduziu logo de cara que precisava apenas se concentrar e unir-se como um só à natureza. Enquanto Shiryu enfrentava o descendente deste mesmo lutador na saga de Hilda, Doku lembrou de ter lhe contado essa história enquanto o Cavaleiro de Dragão ainda treinava com ele na China. E com isso, tanto o mestre quanto o discípulo conseguiram superar esta técnica. Agora, no século XX, entre os moradores daquela região, Doku era conhecido como o Mestre Ancião. Ele encontrou um bebê abandonado próximo a ele e a adotou como uma filha que a nomeou como Shunrei. E alguns anos depois, recebeu o jovem Shiryu vindo do Japão, além de conhecer o discípulo de Xion, o cavaleiro Mu de Ares. Um outro personagem ligado ao lendário guerreiro e exclusivo do anime é Oko, um rebelde aspirante a Cavaleiro de Dragão. Tirando a personalidade, foi levemente inspirado na versão jovem do Mestre Ancião. Já o velho Doku, é bem provável que sua aparência tenha sido inspirada em Yoda, da franquia de filmes Star Wars. O nome do cavaleiro faz referência a um mito chinês sobre a criança Naya, o filho do supremo deus dragão Shenhu, com uma jovem humana. Por ser uma grande lutadora de artes marciais, a criança era conhecida como Pequeno Tigre. Como um cavaleiro se encontrava na China, a Casa de Libra permaneceria vazia se não fosse pela luta entre Camus e Yoga no incidente das 12 casas. Seiya, Shiryu e Shun encontraram um cisne sepultado em um esquife de gelo, e qualquer tentativa de resgatá-lo era em vão. Mas foi aí que a armadura do Mestre Ancião surgiu diante deles e os ajudaram. Por diversas ocasiões, Doku auxiliou Shiryu e os demais cavaleiros, bem como ocorreu na luta contra Poseidon, que até chegou a assumir o status de líder do santuário. Ele recebeu uma mensagem de Tétis, uma serva do Imperador dos Oceanos. A Marina comunicou sobre a ida de Atena para o mundo submarino, como se fosse uma declaração de guerra contra os cavaleiros. Mas foi contra Hades que vimos o Cavaleiro de Libra novamente em ação. Doku teve um pesadelo em que Saori foi assassinada pelo deus do submundo. Com isso, o Mestre Ancião viu a chegada da nova Guerra Santa. Se dirigiu para as 12 casas, onde reencontrou Xion, ressuscitado e com a mesma aparência e força de quando os dois lutaram juntos pela última vez. Doku o repreendeu, e mesmo com o ataque mais poderoso, o Cólera dos 100 Dragões, Xion se mostrou mais forte. Naquele momento, o Cavaleiro de Libra revelou um segredo mantido por muitos anos. Atena havia lhe concedido o Misofetamenos, uma técnica dos deuses que faz um corpo realizar um envelhecimento simulado. O coração de uma pessoa comum bate mais de 100 mil vezes por dia, mas o coração de Doku bateu uma única vez a cada dia nos últimos 243 anos. Uma habilidade impressionante que lhe permitiu retornar não apenas como Cavaleiro de Ouro, mas com o mesmo poder de antes. Assim como o dragão surgia nas costas de Shiryu, para Doku aparecia a figura do tigre sempre que elevasse o cosmo. Enquanto o discípulo avançava pelas 12 casas, os dois amigos travaram uma luta bastante equilibrada. E antes de morrer, acompanhado do término das 12 horas, Xion revelou toda a verdade por trás da traição dos cavaleiros ressuscitados e se despediu do velho amigo. Chegando no castelo de Hades, Doku auxiliou os guerreiros de bronze a despertarem o Arayashiki, conhecido também como o Oitavo Sentido. Caso contrário, morreriam durante a travessia do poço que os leva até o inferno. Aliás, o Palácio do Deus da Morte na Terra é baseado em um castelo alemão chamado Schloss-Neuschwanstein, localizado no sudoeste da Baviera, a quilômetros da fronteira com a Áustria. O design traz alguns detalhes históricos, como a pintura de Les Limbes, de Ferdinand Victor Eugenin Delacroix, do século XIX. Na obra japonesa, o castelo de Helstein, como era chamado, vivia a família de Pandora antes de serem mortos por Hades. Os cavaleiros passaram pelas prisões que formam o inferno,
e lá enfrentaram diversos espectros até chegarem em Gildeca, onde se encontra o Salão de Hades, à frente do Muro das Lamentações. Chaka de Virgem pediu Seiya de tentar se sacrificar para derrubar parte da parede e seguir os deuses, que partiram em direção aos Campos Elíseos, o paraíso, segundo a mitologia grega. De acordo com o Cavaleiro de Ouro, somente com a luz solar a parede poderia ser destruída. Um ato impossível, estando eles na parte mais profunda do inferno. Em seguida, Doko, acompanhado por Aiolia, Mu e Milo, apareceram. Segundo o Velho Mestre, apenas com a junção de todos os Cavaleiros de Ouro seria possível criar a luz do Sol através das armaduras, pois as constelações zodiacais são banhadas há muitos séculos pelos raios solares. Mas mesmo com as armas de Libra e elevando ao máximo seus cosmos, os 5 fracassaram. De repente, algo incrível aconteceu. As armaduras de ouro e os 12 cavaleiros se reuniram em Gildeca, todos eles, inclusive a de Gêmeos, que vinha sendo utilizada por Kanon. Emocionados pelo reencontro, os velhos companheiros concentraram seus cosmos em volta de Aiolos. E pelo amor e a justiça na Terra, a flecha de Sagitário foi atirada e um buraco se formou no muro. Mas o ataque acabou eliminando os Cavaleiros de Ouro, restando apenas as armaduras. Seiya e os demais dedicaram a travessia e o resgate da deusa Atena aos bravos guerreiros dourados. O Muro das Lamentações é uma referência ao vestígio de mesmo nome do antigo Templo de Herodes, localizado em Jerusalém. Além de ter lutado em 2 guerras santas, Doko é o único cavaleiro que possui permissão da deusa para usar armas, com exceção de Aiolos. Vindas em pares, a armadura de Libra contém espadas, escudos concorrentes, lanças, tonfás, nunchakus e barras triplas. Cada uma delas, com o consentimento do Cavaleiro de Libra, são utilizadas apenas em casos extremos. Sobre as técnicas de lutas, elas são, obviamente, semelhantes às de Shiryu, sendo o golpe supremo o Cólera dos 100 Dragões, que consiste em numerosos fachos de luzes assumindo formatos de dragões. E esse ataque tem relação com a lenda de Naya. Quando foi morto por um demônio e ressuscitado com o sacrifício de um tigre, aquela mesma criança se reergueu como um ser divino, com 100 espíritos de dragões sagrados ao seu lado. De acordo com a simbologia do taoísmo, o tigre e o dragão são criaturas complementares que refletem os princípios do Taiji, a verdade suprema formada pelos opostos complementares Yin e Yang. O tigre é de natureza Yin e apresenta um comportamento mais agressivo, territorialista e um caçador nato. O dragão representa o Yang, o símbolo de sabedoria, forte, racional e astuto. O tigre contém a semente do dragão dentro de si, assim como o dragão também possui um pouco do tigre dentro dele. Isso faz até bastante alusão às características dos dois personagens. Doko, quando jovem, era impulsivo. Já seu aluno sempre apresentou um comportamento mais tranquilo dentre os Cavaleiros de Bronze. Uma outra técnica variada deste ataque supremo é o tão conhecido Cólera do Dragão, que arremessa o adversário a uma longa distância com um soco poderosíssimo, capaz até de reverter o fluxo da Cachoeira de Rosan. Apesar disso, possui um ponto fraco. Antes de atacar, o punho abre uma brecha na altura do coração por 1/1000 de segundo. Doko aconselhou Shiryu a não usá-lo mais de uma vez contra um mesmo inimigo. Outra técnica, que por sua vez é proibida de ser utilizada, é o Último Dragão, pois sacrifica a vida daquele que o desfere ao levá-lo junto com seu algoz para além da estratosfera. E mais, Doko sabe usar telecinese e telepatia. Na juventude era um rapaz bastante extrovertido e um guerreiro valente, mas hoje, após centenas de anos vividos, Doko adquiriu serenidade e muita sabedoria. O Cavaleiro de Libra era até mais respeitado do que o próprio Grande Mestre, sendo visto por todos como um ponto de referência por aqueles que sonham se tornar os próximos defensores da deusa Atena. O mito da constelação de Escorpião. O escorpião que matou Órion. Órion era um caçador de beleza exuberante. Enquanto estava perseguindo Ártemis, a deusa da lua, se atreveu a dizer que podia matar todos os animais do mundo com as suas flechas, o que chegou aos ouvidos da deusa Hera. Furiosa por tal ousadia, ela tirou o escorpião do chão e ele teria que usar o seu veneno para matar Órion. Foi este mesmo escorpião que se tornou a constelação. Milo de Escorpião é o guerreiro mais letal dentre os Cavaleiros de Ouro, já que suas técnicas se baseiam no veneno do aracnídeo, como a agulha escarlate. Ela é disparada do dedo indicador, e dele uma luz vermelha é emitida com o ataque. Seu efeito é sentido em pouquíssimo tempo, causando muita perda de sangue e, por consequência, todos os sentidos. Milo costuma oferecer 2 escolhas para o inimigo: rendição ou morte. Depois de 14 ataques, a próxima e última ferroada é chamada Antares. Nessa altura não tem mais escapatória.
Os 15 pontos atingidos correspondem à constelação do Escorpião, os quais podem ser desferidos uma ferroada por vez ou as 14 primeiras em um único ataque. Outra técnica é a restrição, um truque para imobilizar todo o sistema nervoso e que aflora um pavor imensurável em seu inimigo através de pequenas ondas cósmicas. Antes da Batalha das 12 Casas, Milo recebeu do Grande Mestre uma missão: eliminar Albior de Cefeu, responsável pelo treinamento de Shun na Ilha de Andrômeda. Assim como Mu, Albior não atendia mais aos chamados do Santuário, e sendo um Cavaleiro de Prata, com um poder muito acima da própria patente, chegando até mesmo a se equiparar a um Cavaleiro de Ouro, Albior travou um combate bastante equilibrado com Milo. No entanto, Afrodite de Peixes o atacou covardemente com uma rosa envenenada e o tornou uma presa fácil para Escorpião. Essa luta aconteceu exclusivamente no anime. E na Batalha das 12 Casas, Seiya, Shiryu e Yoga passaram por maus bocados na 8ª Casa do Zodíaco. Recém-reanimado do esquife de gelo, Yoga ficou para lutar e quase morreu com o golpe Antares. Em respeito ao jovem cavaleiro e ao amigo Camus de Aquário, Milo honrou o cisne com uma luta séria. No entanto, sentiu na pele a devoção de Yoga e sua disposição em querer alcançar os companheiros ao despertar o 7º sentido pela primeira vez. E no final, após a revelação do velho mestre, se juntou aos cavaleiros restantes para confrontar Saga de Gêmeos aos pés da estátua de Atena. Na saga de Hades, foi surpreendido com a presença de Canon no salão de Atena. O irmão de Saga jurou fidelidade à deusa, mas Milo não acreditou e decidiu julgá-lo, o atacando com várias picadas da agulha escarlate. A exemplo do que aconteceu com Yoga, Canon se manteve firme até o final, aceitando, como uma forma de purificação pelos pecados cometidos no passado, todos os ataques do agressor. E então, Milo o reconheceu como o novo Cavaleiro de Gêmeos. Ao lado de Aiolia e Mu, caiu diante de Radamantes enquanto invadiam o castelo de Hades. Eles ficaram presos em Cocyte, a 8ª prisão de mar congelado, onde se encontram todos aqueles que ergueram os punhos contra o Imperador da Morte por várias décadas. Mas, ao sentir o cosmo de Atena, os Cavaleiros de Ouro voltaram à vida e seguiram até Judeca, e graças à união dos 12 Guerreiros Dourados, o Muro das Lamentações foi destruído. O nome do defensor da 8ª Casa é uma referência a Milos, uma ilha vulcânica localizada na Grécia, onde o personagem treinou para se tornar cavaleiro. No entanto, se pronuncia Miro, segundo a versão japonesa, já que não existe fonemas com a letra L no idioma japonês. Apenas para nós, no ocidente, ele se chama Milo. Assista depois este vídeo em que falei mais sobre o dialeto japonês na franquia de jogos Metal Gear Solid. Talvez você não saiba, mas Kurumada pretendia fazer de Milo o mestre do Yoga, mas acabou optando por Camus de Aquário por conta das técnicas de manuseio do ar frio que ambos compartilham entre si. Para os curiosos de plantão, algumas páginas do mangá clássico chegaram a ser desenhadas com a ideia inicial do mangaka e podem ser encontradas na internet. Milo é um homem aparentemente tranquilo, mas é possível notar uma mudança clara de comportamento enquanto se encontra prestes a lançar o veneno do escorpião. Tem o dom de desestabilizar o adversário com um ar de ironia, e sempre que parte para o ataque, seu olhar muda completamente para alguém que parece adorar o que está prestes a fazer. Ele costuma intimidar as vítimas conforme os ataques são desferidos. No entanto, como um cavaleiro de Atena, demonstrou um forte senso de justiça e respeito perante qualquer adversário. Após a morte de Camus, jurou proteger Yoga, lutando ao seu lado como antes havia feito com o Cavaleiro de Aquário. O mito da constelação de Sagitário. Quiron, o mestre centauro de numerosos guerreiros. Quiron, o sábio, que ficou conhecido na mitologia como o mentor de diversos heróis, era um centauro, ser metade homem e metade cavalo. Em um dia infeliz, foi atingido acidentalmente por uma das flechas de Hércules, revestido por um veneno da Hidra de Lerna. Sentindo dores horríveis, deu a sua imortalidade para Prometeu, e assim encontrar a paz na morte. Por ele ter treinado tantos heróis lendários, lhe foi dado um lugar entre as estrelas. Aiolos é um lendário cavaleiro que lutou bravamente pela vida da deusa desde que chegou ao santuário, mesmo depois de morto. Seu espírito passou a acompanhar Saori através da armadura de ouro, e por isso ela sempre se manifestava quando Atena encontrava-se em perigo, principalmente com o Cavaleiro de Pégaso, o qual Aiolos o reconheceu como legítimo sucessor. As técnicas de luta do Cavaleiro de Sagitário são Flecha das Sombras, um truque que atinge a sombra do adversário a fim de imobilizá-lo temporariamente. Já o Trovão Atômico é o golpe secreto mais poderoso que concentra todo o cosmo no punho e é lançado com luzes semelhantes a trovões. Ele pode utilizar também seu arco e flecha dourados, ou seja, assim como Doku, adquiriu permissão da deusa em utilizar a sua arma.
Inclusive, em Next Dimension, foi revelado que o Cavaleiro de Sagitário herdou uma flecha especial concedida por ela própria. Há 13 anos atrás, Xion apresentou a deusa Athena, recém-reencarnada em um bebê, para os Cavaleiros de Ouro ali presentes. O Grande Mestre contou que logo escolherá o seu sucessor devido à idade avançada. Shura de Capricórnio disse que os mais aptos seriam Aiolos e Saga, já que os demais eram muito jovens para tamanha responsabilidade, e Doko se encontrava nos 5 picos, vigiando as estrelas maléficas. Xion reafirmou sua tese e prometeu que irá refletir a respeito. Nos momentos em que não servia como cavaleiro, Aiolos cuidava do irmão caçula, Aiolia, o futuro Cavaleiro de Leão. Ambos eram órfãos, mais ou menos tinham um ao outro. A essência do cosmo, técnicas e os princípios de um soldado da guarda de Athena foram algumas lições deixadas por Sagitário, que viu o pequeno Aiolia sair do santuário para dar continuidade aos treinamentos, sem imaginar naquele momento que se tratava de um adeus. Em seguida, o Grande Mestre se reuniu com Aiolos e Saga para uma conversa privada sobre Athena e o futuro que os aguardava. E então, Sagitário foi escolhido como sucessor, pois o mesmo incorporava atributos indispensáveis para exercer tal função. E como já sabemos a essa altura, Saga assassinou o Grande Mestre em Star Hill e tentou apunhalar Athena pouco tempo depois. O irmão de Aiolia começou sua travessia desesperada com o bebê pelas casas dos Cavaleiros de Ouro. Passou por muitas dificuldades contra Afrodite, Shura, Máscara da Morte e as ilusões do Labirinto de Gêmeos. E antes de deixá-lo no santuário, cravou uma mensagem oculta na casa de Sagitário, pois pressentia que não sobreviveria por muito tempo. Finalmente, saindo das 12 casas, precisou derrubar diversos soldados que o perseguiam, e só foi detido por Shura. Nem as palavras do amigo foram suficientes para impedi-lo de desferir a Excalibur. Mesmo vestindo a armadura, Aiolos levou a pior contra o adversário, pois precisava lutar enquanto protegia Athena. Shura arremessou um desfiladeiro e, por fim, poupou a vida do bebê e deixou o local. Com muito esforço, Aiolos conseguiu escalar o penhasco até alcançar o bebê e seguir na fuga, só que bastante debilitado. Dias depois, o empresário japonês Mitsumasa Kido estava de passagem pela Grécia, bem próximo ao santuário. Entre algumas ruínas, o choro da criança guiou o curioso viajante até Aiolos. As últimas forças do cavaleiro foram apenas o suficiente para falar rapidamente sobre a deusa, os cavaleiros, a traição do santuário, a armadura de ouro e o destino da humanidade. Então, ao confiar a guarda do bebê e a una da armadura aos seus cuidados, Aiolos não resistiu e morreu em seguida. A armadura de Sagitário possui asas, mas por que, já que ela deveria ser a imagem e semelhança de Quiron? Na verdade, não é bem assim. A constelação que rege o destino de Aiolos não representa somente o lendário mestre, mas também a divindade suméria Pabiu-Sag, um centauro com cauda de escorpião, asas e o arco e flecha. Na mitologia suméria, Pabiu-Sag era o deus patrono da antiga cidade de Larak e considerado um filho do deus Eliu. Para algumas culturas, ele é a constelação de Sagitário. Uma dúvida em relação a essa armadura que também se faz aqui é sobre ela ter sido modificada a mando do Mitsumasa antes da Guerra Galáctica a fim de confundir o santuário, que a procurava desde a fuga de Aiolos. Não ficou claro nem no mangá e nem na animação como isso foi possível, a menos que o empresário japonês a enviou até Mu ou qualquer outro ferreiro do seu povo, já que apenas o Cavaleiro de Ares, até onde nós sabemos, seria capaz de fazer isso. Em nenhum momento isso foi explicado. Ou seria mais um furo deixado pelo criador da obra, não é verdade? Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Bom, anos depois, na Batalha das 12 Casas, os Cavaleiros de Bronze encontraram o testamento de Aiolos na casa vazia de Sagitário. Aos jovens que aqui chegarem, confio Athena aos seus cuidados. Essas foram as palavras que representavam a última vontade do lendário cavaleiro. E Seiya, Yoga, Shiryu e Shun se emocionaram, e mesmo exaustos, ganharam fôlego para seguir na missão. E na Guerra Santa do século XX, Aiolos apareceu no inferno ao lado dos demais Cavaleiros de Ouro, e juntos abriram a passagem pelo Muro das Lamentações com a flecha de ouro de Sagitário. Masami Kurumada chegou a conceder uma entrevista em que foi questionado por um jornalista sobre o guerreiro não ter se tornado um espectro do Imperador das Trevas. Segundo o criador da obra, o motivo era muito simples: fazer com que ele trabalhasse ao lado de Xion, poder entregar desde o início que o objetivo deles era ajudar Athena, e não assassiná-la. Além disso, do ponto de vista da história, é possível imaginar que Hades não lhe estenderia a proposta de ressurreição por conta de toda a devoção que o cavaleiro tem por sua eterna inimiga. Não é à toa que Aiolos de Sagitário ainda é considerado por muitos anos como o homem mais fiel a Athena. O mito da constelação de Capricórnio, a transformação do deus Pan. Pan era um deus alegre com chifres e pernas de bode.
Um dia, o monstro Tifão apareceu em uma festa dos deuses e Pan tentou fugir em um rio ao se tornar um peixe, mas na pressa, transformou apenas a parte inferior do seu corpo, enquanto a parte superior permaneceu de uma cabra. Sua figura engraçada causou tal hilaridade que Zeus fez com que sua aparência fosse visível dos céus. O defensor da 10ª casa zodiacal se considera o cavaleiro mais leal a Atena. Mas essa excessiva lealdade o levou a cometer uma série de equívocos. A mais marcante, o assassinato de Aiolos, e por muito pouco, da própria Atena. O nome do personagem é uma referência ao Ashura, segundo a cultura indiana, o deus da violência. O Cavaleiro de Capricórnio possui duas técnicas: Pedra Saltitante, um contra-ataque com o qual agarra o inimigo utilizando as duas pernas e o arremessa tirando proveito do impulso do golpe desferido por ele próprio. Particularmente, acho uma técnica estúpida para um Cavaleiro de Ouro. Enfim. Mas a grande especialidade de Shura, e essa é bem irada, é cortar tudo que estiver pela frente através da Excalibur. Com o cosmo concentrado tanto nas pernas como nas mãos, consegue simular uma onda de ar tão afiada quanto a lendária espada grega. Excalibur é a arma do rei Arthur e conta com diversas lendas ao seu respeito. Foi utilizada como fonte principal para a criação de contos literários, filmes. Algumas lendas contam que a arma foi cravada em uma pedra, e apenas o mais justo entre os homens seria capaz de retirá-la e absorver seus poderes. Em outras, seria a lâmina concedida pela Dama do Lago, segundo a lenda arturiana. Exclusivamente para a obra japonesa, Atena entregou ao mais destemido e corajoso soldado do santuário a espada Excalibur como um símbolo de reconhecimento. Uma retratação dessa lenda é a estátua presente na Casa de Capricórnio, e Shura acreditava ser a reencarnação desse mesmo guerreiro. Mesmo se considerando o soldado mais fiel à deusa, o arrogante Cavaleiro de Capricórnio cometeu o equívoco de ser o principal responsável pela morte de Aiolos há 13 anos atrás. Esse sim, o guerreiro que se provou ser o mais leal soldado da deusa. Essa verdade só lhe foi revelada quando enfrentou Shiryu na Batalha das 12 Casas. O dragão o surpreendeu a despertar o 7º sentido e por se sacrificar com o último dragão. Shiryu o revelou, enquanto ambos atravessavam a estratosfera, que fazia isso por Atena, e foi quando o Cavaleiro de Ouro se deu conta de que aquele bebê, o qual Aiolos defendia a todo custo, era ela. Chocado com as palavras do adversário, Shura conseguiu ficar consciente por mais tempo, o suficiente para salvar Shiryu ao lhe repassar a proteção dourada de Capricórnio. E não apenas isso, o dragão herdou de Shura o poder da Excalibur. A primeira vez que foi utilizada foi contra Krishna de Crisaor, um dos marinas de Poseidon. Ele se comunicou com Shiryu através do cosmo e o ajudou na vitória contra o general e sua poderosa lança. Shura foi um dos Cavaleiros de Ouro ressuscitados na Guerra Santa. Com uma missão secreta visando ajudar Atena, Shura perdeu seu ar de arrogância e foi de extrema importância para a vitória do santuário, principalmente em Gildeca. Sendo ele um cavaleiro tão experiente quanto Saga e Aiolos, Shura de Capricórnio se orgulhava por ser o guerreiro mais fiel a Atena. E mesmo diante do erro em quase assassinar a deusa que tanto lhe prometia devoção, conseguiu se redimir no final ao sacrificar a vida pela de Shiryu e quando retornou como espectro de Hades. O mito da constelação de Aquário. A beleza de Ganimedes levada ao céu. Era uma vez um belo príncipe de Troia chamado Ganimedes. Fascinado pela beleza característica do mortal, Zeus, disfarçado de águia, o sequestrou e o levou ao céu, dando-lhe imortalidade e juventude eterna. Zeus pediu para que ele o servisse com ambrosia, a bebida dos deuses durante os festivais. Ganimedes, amado por Zeus, mais tarde se tornou a constelação de Aquário. Diferentemente do que ocorreu na animação, Camus foi o mestre de yoga que o recebeu nas geladas terras do leste da Sibéria e o treinou por 6 anos visando a conquista da armadura de cisne. No anime, o jovem foi tutelado pelo Cavaleiro de Cristal que, por sua vez, foi aluno de Camus. Outro aprendiz do Cavaleiro de Aquário foi Isaac, que se tornaria futuramente um dos generais marinos de Poseidon. As técnicas de luta do mestre da Sibéria se valem do ar frio, e sua fama era tamanha que todos do santuário o reconheciam como o Mago do Gelo, pois era o único capaz de se aproximar do zero absoluto, termo atribuído a uma temperatura em que o movimento dos átomos são detidos. O próprio Camus explicou que as armaduras param de funcionar quando atingem um determinado nível de congelamento. As de bronze, até mesmo as de cisne, vinda do gelo, congelam em menos 150 graus Celsius. Já as armaduras de prata resistem um pouco mais. Elas atingem menos 200 graus Celsius antes de se tornarem inúteis. No entanto, quando se trata das poderosas armaduras de ouro, só é possível derrotar um cavaleiro com essa patente se o ar frio chegar a menos 273,15 graus Celsius. Esse sim, a temperatura do zero absoluto.
Para você ter uma melhor noção do frio da porra que é esse zero absoluto, a nebulosa do Boomerang, localizada a 5.000 anos de luz da Terra, é o lugar mais frio já encontrado até hoje. Ela mede menos 272 graus Celsius, um pouquinho acima do zero absoluto. Os golpes que Yoga aprendeu de seu mestre e que o mesmo utilizavam são pó de diamante. Com ela, o cavaleiro dispara pequenos flocos de gelo em uma intensa rajada, e mesmo se o adversário resistir à pressão do golpe, pode ser congelado. Execução Aurora, a técnica suprema e que tira melhor proveito do cosmo congelante de Camus. O cavaleiro junta as mãos para cima e entrelaça os dedos enquanto concentra toda a energia. Quando os abaixam, ainda juntos, dispara o ar congelante que o cavaleiro consegue maximizar. Ou, nesse caso, diminuir a temperatura. Outras variantes são as capacidades de criar objetos sólidos tão espessos quanto, por exemplo, um caixão de gelo, e pequenos fragmentos de cristais capazes de conter os movimentos alheios. Fora isso, Camus mostrou ser capaz de usar telecinese. Segundo ele mesmo, em um duelo entre cavaleiros adeptos do ar frio, aquele que for mais capacitado em baixar a temperatura sairá vitorioso. O Cavaleiro de Aquário é um homem frio, de poucos amigos, com grande sabedoria e muito leal aos próprios princípios. Apesar de suspeitar do grande mestre, optou pela neutralidade e observá-lo à distância. Ele pregava que, para exercer o dever como de um cavaleiro, era preciso aprender a lidar com as emoções, não as deixando ditar o rumo das batalhas. Foi essa a última lição aplicada de forma mais dura ao Cisne, durante a invasão das 12 casas, que Camus tentou novamente torná-lo um cavaleiro melhor, pois somente dessa forma seria possível encarar um desafio de ter que enfrentar todos os cavaleiros de ouro. Esse reencontro entre mestre e discípulo ocorreu na casa de Libra, depois que Yoga foi atacado por gêmeos. Camus sentiu o seu cosmo e evitou que Yoga fosse tragado para outra dimensão através de uma poderosa telecinese. Aquário lembrou do sentimento que o garoto ainda sentia pela mãe, enterrado em um navio na Sibéria a alguns metros da superfície. Camus, então, decidiu afundá-lo ainda mais e somente conseguiu irritá-lo. Como o jovem cavaleiro fracassou na tentativa de despertar o sétimo sentido, o mestre optou por matá-lo e aprisioná-lo em um esquife de gelo. Sobre essa atitude de Camus, uma curiosidade. No mangá O Cavaleiro de Aquário, a fim de atrair o próprio aluno até o santuário momentos antes da saga das 12 casas, provocou um tremor na Sibéria tão grande que atingiu esse mesmo navio e o levou a uma maior profundidade naquelas águas geladas. Ao derrotar Yoga, Aquário não pôde conter as lágrimas por se ver obrigado a tomar tal atitude. Depois, os demais guerreiros de bronze conseguiram libertá-lo com a ajuda da espada de Libra. Cisne despertou e partiu em direção da casa de Escorpião, onde enfrentou Milo, um grande amigo de Camus. Sob os olhares atentos do mestre, os dois se enfrentaram em um duelo marcado pelo despertar do sétimo sentido de Yoga, que foi capaz de congelar até mesmo parte da armadura de Escorpião. Mais pra frente, o reencontro. Dessa vez foi Cisne que propôs o desafio como uma forma de demonstrar o quanto aprendeu desde o último confronto em Libra. Aquário permitiu a travessia de Seiya e Shun, enquanto os guerreiros do gelo se preparavam para mais um duelo. Camus lutou de forma franca com Yoga, como um verdadeiro cavaleiro. Novamente aprisionado, Cisne conseguiu destruir o esquife por dentro, algo difícil até mesmo para um cavaleiro de ouro. Naquele momento, Yoga já estava inconsciente, mas com um ar frio tão baixo quanto o de seu mestre, para o espanto do próprio Camus. Ambos ameaçaram um ao outro com a execução Aurora. Os golpes se encontraram e os dois foram atingidos. O aluno superou o mestre, ainda que de forma inconsciente. Camus se mostrou orgulhoso e lamentou não poder ajudá-lo a seguir adiante com a sua força e morreu em seguida. Yoga o agradeceu, não resistiu e tombou bem diante dele. Mesmo morto, Camus não deixou de acompanhá-lo depois do ocorrido no santuário. Ele não apenas repassou a armadura de Aquário, como vimos na saga de Poseidon repreendendo Isaac enquanto seus discípulos se enfrentavam. E na Guerra Santa, Camus foi mais um guerreiro ressuscitado como um espectro. E ao lado de Shuri e Saga, formaram o trio de cavaleiros que mais conseguiram avançar nas 12 casas, sendo detidos apenas com a junção de outros 3 cavaleiros de ouro, Aiolia, Milo e Mu. Descobertos os planos de Xion e de todos os antigos defensores de Atena, Camus se despediu mais uma vez de Yoga, só reaparecendo em frente ao Muro das Lamentações. Tratando-se de um homem que raramente demonstrava seus sentimentos, mesmo na presença de entes queridos, Camus de Aquário foi um guerreiro extremamente sério e firme ao defender os próprios princípios. Amava o discípulo, a ponto de dar a vida para ensiná-lo tudo o que o Yoga ainda precisava aprender, a importância de se manter frio e racional em qualquer circunstância, e separar os sentimentos durante uma batalha. Camus continua a guiar os passos do Cavaleiro de Cisne como seu eterno mestre. O mito da constelação de Peixes, a deusa da beleza e o deus do amor.
Enquanto os deuses estavam em festa no céu, apareceu o monstro Tifão. Em meio à fuga dos demais deuses, Afrodite, a deusa da beleza, e o seu filho Eros, o deus do amor, se jogaram no rio Nilo, transformando-se em peixes e ligando-se um ao outro com uma corda para não se perderem. A figura de ambos subiu aos céus e se tornou uma das 12 constelações. Assim como Shuri, Máscara da Morte, Afrodite sabia de tudo sobre o Grande Mestre. Mesmo assim, optou por segui-lo, pois acreditava que a justiça era feita por quem possui grande poder e que o mais fraco deve se submeter ao mais poderoso para o próprio bem deste ser. Uma visão um tanto distorcida, mas que para ele parecia fazer sentido. Um belo guerreiro que acabou servindo o verdadeiro mal sem se dar conta. A aparência do personagem foi inspirada em Napoleão Baroa, da obra Ring Nikakero, outra criação de Kurumada. Peixes foi um dos servos do Grande Mestre que tentou impedir a fuga de Aiolos há 13 anos atrás. Ficou claro naquela hora que Afrodite se importava com Atena. Seus ataques apenas visavam deter Sagitário e não matar o bebê que ele carregava. Mas, como bem sabemos, Aiolos veio a falecer, só que não antes de deixar Atena segura com o empresário Mitsumasa Kido. O destino fez com que o último defensor das casas zodiacais enfrentasse Shun de Andrômeda, pois foi o próprio Afrodite que matou o mestre do Cavaleiro de Bronze. Enquanto na animação Milo de Escorpião enfrentava Albior e Afrodite covardemente lhe atingiu com uma rosa vermelha à espreita, no mangá é Peixes que teve uma luta bastante acirrada contra o Cavaleiro de Prata Daedalus de Cefeu. Esse sim, o mestre de Shun na versão original. Bem como Albior, o Daedalus era tão poderoso quanto um guerreiro dourado. Antes do início da luta entre Shun e Afrodite, Seiya passou pela casa de Peixes indo em direção ao salão do Grande Mestre a pedido do amigo. O Cavaleiro de Pégaso só não esperava se deparar com um caminho coberto por rosas vermelhas que, há séculos, protegem aquelas escadas que levam até o salão do Grande Mestre e o templo de Atena contra qualquer invasor. Ao tentar atravessar o jardim particular de Afrodite sem o conhecimento do perigo que lhe aguardava, tombou inconscientemente diante delas. Quando soube pelo próprio inimigo, Shun quase perdeu a vida várias vezes pelo sentimento de vingança e na pressa em salvar Pégaso, ao sentir na pele o poder do Cavaleiro de Peixes. Afrodite pode gerar e manipular diferentes rosas através das seguintes técnicas. Rosas diabólicas reais. Uma rajada de rosas vermelhas que envenenam e prejudicam os sentidos do inimigo sem causar dor física. Apenas um leve toque ou até respirar o pólen delas enfraquece o adversário pouco a pouco, tirando todos os sentidos e o levando à morte. Ainda que consiga sobreviver por um pouco mais de tempo, o corpo perde os movimentos antes de sucumbir ao veneno. Com essas rosas, Afrodite pode utilizá-las como soníferos. Rosas piranhas. Se o inimigo resistir ao veneno, Afrodite pode contar com essas rosas negras. Elas matam instantaneamente um cavaleiro ou mesmo destruir tudo que estiver na frente por conta dos espinhos e pétalas tão afiadas e resistentes quanto o aço. Essas rosas também podem lhe servir como proteção. Rosas adagas. Com um nome bem sugestivo, tratam-se de rosas azuis que voam como se fossem adagas. Rosa sangrenta. A técnica suprema do Cavaleiro de Peixes. Com apenas uma rosa, Afrodite é capaz de drenar todo o sangue quando esta se aloja no corpo da vítima. Tão poderosa quanto impossível de escapar, este golpe pode gerar várias rosas em um único ataque. Quando atinge o alvo, passa a mudar de cor para um tom avermelhado, e é aí que o inimigo vem a óbito. E mesmo se sobreviver, entra em coma. Caso seja removida antes do ato final, provoca uma intensa hemorragia. Assim como as rosas vermelhas, as brancas podem virar armadilhas e, bem como a adaga, consegue perfurar até mesmo uma armadura de ouro. Além de conseguir se camuflar em qualquer ambiente, tanto que nem mesmo o mestre de Shun sentiu sua presença enquanto enfrentava Milo na versão animada, Afrodite demonstrou ter resistência aos venenos da própria rosa vermelha. Em Alma Dourada, Afrodite demonstrou ser capaz de utilizar flores para se comunicar e obter informações. Até mesmo quando o guerreiro deus teve várias rosas vermelhas cravadas no corpo, Peixes conseguiu ler a sua mente. Diante do poder oculto do irmão de Fênix, que, naquela altura, teve as correntes e a armadura destruídas, Afrodite o ameaçou com a rosa branca. Mesmo imobilizado, conseguiu atingi-lo enquanto recebia a tempestade nebulosa. E com isso, os dois caíram mortos. Afrodite, ao lado de Máscara da Morte de Câncer, Camus de Aquário, Shura de Capricórnio, Saga de Gêmeos, Xion de Áries e outros ex-cavaleiros, ganhou nova vida com o poder de Hades sob a condição de matar Saori. Como o plano consistia em ajudar Atena, entende-se que o cavaleiro da 12ª Casa do Zodíaco, Afrodite de Peixes, pela primeira vez, lutou e se sacrificou como um verdadeiro cavaleiro. Galera, você sabia que existem diversas versões do Superman, Batman, Mulher Maravilha e tantos outros personagens da DC Comics? No card que está aparecendo agora aqui em cima, vocês irão assistir tudo o que é preciso saber sobre o multiverso. Não deixe de conferir depois.
Este foi mais um vídeo de qualidade do Cine Comics. Curtiu? Então deixa o like, inscreva-se, compartilhe e escreva nos comentários qual outro vídeo sobre Saint Seiya você quer ver por aqui. Contribua fazendo um pix de qualquer valor para o canal e acesse os links na descrição. Muito obrigado por assistir a mais um trabalho exclusivo do Cine Comics. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo!